Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Giovanni falando. Nesse domingo é comemorado a Páscoa. Mas você sabe o real significado da Páscoa? A Páscoa significa libertação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Faraó, por sua dureza de coração, não quis deixar que o povo de Israel fosse liberado, segundo a ordem de Deus Jeová, e o Senhor ordena a Moisés que oriente as famílias dos hebreus que matem um cordeiro. Eu disse um cordeiro e não um coelho. Um cordeiro por família, e se a família fosse pequena, unir-se-iria com outra família também pequena, e ambos comeriam da carne do cordeiro assada, embebida em ervas amargas. E o sangue do cordeiro seria aplicado nos umbrais da porta dos hebreus, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar e haveria mortandade geral no Egito. O primogênito de cada casa, de cada família morreria, mas onde houvesse a marca do sangue, haveria proteção. Aquele ato, segundo a Bíblia Sagrada, já prefigurava o Cordeiro de Deus que seria enviado por nós para derramar o seu sangue e por esse derramamento de sangue nos salvar do destruidor e da morte eterna. Quando Jesus está passando à frente de João Batista e João o vê, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconhece em Jesus o Cordeiro que seria sacrificado para que a nossa vida fosse salva. A cruz do Calvário, meus irmãos, é o ponto central da vida e do ministério do Senhor Jesus. Um estudioso da Bíblia relatou que se a Bíblia descrevesse os 3 anos do ministério de Jesus com o detalhismo que descreve o Calvário, nós teríamos que acrescentar 8.400 páginas à Bíblia Sagrada. Sem sombra de dúvidas, a ênfase que se dá à crucificação é devido à importância da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós e para nós. Os seus mais diversos milagres, desde a transformação de água em vinho, até os mortos que ele ressuscitou, não fosse o Calvário, teriam desaparecido da história. O tempo teria apagado a referência. A razão pela qual nós lembramos e mencionamos desses milagres, a razão pela qual Jesus não é apenas venerado, ele é adorado, a razão pela qual Jesus não é canonizado, ele é santo, é que ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, e está sentado à destra de Deus, onde intercede pelos seus santos. A cruz do Calvário é o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. A cruz do Calvário é o lugar onde o leão se fez cordeiro, o inocente se fez culpado, para que por meio da sua morte desse vida aqueles que estavam mortos para sempre. Dwight Lyman Moody diz que quando Satanás olha para a cruz, ele enxerga nele a sua própria derrota e a vitória daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Nós não devemos pensar no Cristo da cruz apenas do ponto de vista dramático, ou do cinema, ou do teatro, porque a crucificação foi real, e a crucificação é a maior prova do amor de Deus por nós. Nós não devemos pensar no Cristo da cruz apenas do ponto de vista como ele é tipificado ou apresentado no Rio de Janeiro, de braços abertos, imóvel, e a cada X anos precisando de uma reforma. Nós temos que pensar no Cristo da cruz como aquele que nasceu de uma virgem, morreu sem pecar, viveu sem pecar, morreu sem reclamar e vive hoje e sempre e intercede por nós. Que Deus te abençoe. Jesus morreu por nós. É uma dívida impagável. Que Deus te abençoe.